Olá, meu nome é Rodrigo Vilas Boas, especialista em Direito Registral Imobiliário e em parceria com o blog Advogado Atualizado, eu criei o primeiro curso do Brasil de uso capião extrajudicial na prática. E o motivo de eu estar gravando então esse vídeo hoje tem como objetivo esclarecer, desmistificar alguns pontos que têm surgido nas últimas semanas acerca desse tema da uso capião extrajudicial e que tem gerado confusão entre os colegas advogados, tem gerado um ruído na comunicação, e então eu verifiquei a necessidade de uma maneira serena, calma e tranquila, atacar esses pontos então que estão sendo contraditórios, que estão tornando a informação ruidosa, para que então você possa ter a tranquilidade acerca desse instituto. Então eu organizei aqui alguns tópicos, tá? Que eu vou então desmistificar aqui, e por isso que se você me ver então olhando para baixo é porque realmente eu estou vendo aqui tópico a tópico para poder então fazer esse vídeo de uma maneira organizada e que você possa de uma maneira bem didática entender então como é que está hoje a uso capião extrajudicial no Brasil, certo? Então o primeiro tópico é justamente falar isso. Como é que está a uso capião extrajudicial no Brasil? Está em pleno vapor, caminhando. Muito pelo contrário do que alguns colegas têm afirmado, muitos têm afirmado de que está tudo parado, de que ninguém tem previsão de quando vai ser regulamentado, de que a uso capião extrajudicial não vai ser colocado em prática. Até um boato surgiu na internet essa semana, dizendo que teria sido declarada a inconstitucionalidade do artigo 1071, que foi o que instituiu o uso capião extrajudicial no artigo 216A da Lei de Registro Público. Então todas essas informações são deveras desencontradas, certo? E precisam então aqui serem desmistificadas, e é esse o objetivo aqui. Então, como é que está a uso capião extrajudicial? Está caminhando. E por que eu posso afirmar que está caminhando? Porque mais à frente eu vou dizer então dos provimentos que as corregedorias já emitiram acerca desse tema. Vários estados já pesquisados aqui já têm provimento regulamentando então no estado essa questão da uso capião extrajudicial. E inclusive eu quero então aqui começar esse vídeo dizendo o seguinte: onde é que então eu vou encontrar uma informação acerca desse tema que seja consistente, uma informação oficial? É muito importante que você, colega, não saia ouvindo por aí informações desencontradas, comentadas apenas de maneira leviana, sem nenhuma fonte, sem nenhuma indicação de fonte. Por exemplo, esse boato que surgiu na internet por esses dias de que teria sido declarada a inconstitucionalidade do artigo 1071 é um verdadeiro boato. Por quê? Porque não existe nenhuma ação direta de inconstitucionalidade que eu tenha notícia, ciência, inclusive tanto eu quanto a equipe do Advogado Atualizado fizemos uma pesquisa árdua durante esses dias, desse final de semana para cá, e por isso que nós esperamos um pouco mais para lançar esse vídeo, porque nós quisemos de verdade realizar uma pesquisa para termos essa segurança de afirmar que não existe uma ação direta de inconstitucionalidade que argua a inconstitucionalidade do artigo 1071. Não existe. A única ação direta de inconstitucionalidade que nós verificamos foi uma impetrada em abril desse ano pelo governo do estado do Rio de Janeiro, onde foram realmente arguídas vários artigos do novo Código de Processo Civil, arguíram a inconstitucionalidade desses artigos, mas quem verificar vai poder ter a oportunidade de ver que o artigo 1071 não foi citado nessa ação direta de inconstitucionalidade. Logo, então nós queremos desmistificar esse fato levantado, que não é um fato, foi um boato levantado, de que haveria um processo então de declarar-se inconstitucional esse artigo, declarar-se inconstitucional o Instituto da uso capião extrajudicial. Inclusive, se nós verificarmos o próprio governo federal, na atual presidência, que está então governando o país, tem também esse objetivo de facilitar
a população a ter acesso ao seu título de propriedade registrado em cartório. Então seria um contrassenso a Presidência da República estar nessa direção e haver alguma declaração de inconstitucionalidade. Então vejam que é uma informação inverídica. E onde é então que vocês vão conseguir obter uma informação sólida, confiável, onde vocês possam acompanhar o tema? Ora, além do blog Advogado Atualizado, além dos canais que nós possuímos, inclusive o meu site também, você pode acompanhar esse tema e deve acompanhar esse tema nos sites principais, ou seja, os sites oficiais. Quais são esses sites? Em primeiro lugar, para matar essa dúvida acerca da inconstitucionalidade, vá no site do STF, realize lá uma pesquisa e verifique que não existe nem notícia no próprio site, nem nenhuma ação tramitando nesse sentido. Ok? Então, o site do STF é o primeiro site onde os colegas devem verificar a veracidade dessa informação que eu estou prestando aqui. E quais são os outros dois sites que eu indico aqui que você também pode acompanhar sobre o tema? Tá, ok? Eu vou citar dois sites aqui, um deles é o IRIB, ok? O IRIB é o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil. Então, é um instituto formado pelos oficiais de registro de imóveis de todo o país, e esse instituto, ele visa justamente a consolidar, a reunir os oficiais em busca de entendimento, em busca de melhoria para os cartórios de registro de imóveis, e lá é um site oficial onde você pode acompanhar esse tema. Certamente, se houvesse qualquer ação de inconstitucionalidade envolvendo o tema da uso capião extrajudicial, certamente esse site estaria noticiando esse fato, porque ele é de suma importância, ele tem ligação direta com os oficiais de registro de imóveis do país. Ok? Um outro site que eu também posso indicar é o da ANOREG, que é a Associação de Notários e Registradores do Brasil. Ok? Todos esses sites eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo. Ok? Então a ANOREG também já é uma associação onde inclusive também participam os notários, ou seja, os oficiais de notas. Em conjunto, os oficiais de registro de imóveis. Então, é um outro site também que você pode conferir ali, pode acompanhar o tema da uso capião extrajudicial e você vai obter uma informação, então, oficial, ou seja, uma informação que, inclusive, é prestada por aqueles que irão realizar o serviço de registro da uso capião extrajudicial, ok? Então, fica aí essa dica. Não sigam qualquer notícia sem antes checar a fonte, não se apavorem por antecedência, ou seja, não sofram por antecedência com nenhuma informação que é vinculada na internet. E inclusive essas informações muitas das vezes são de pessoas que não conhecem o direito registral imobiliário, são pessoas que não têm o know-how para estar prestando essa informação, então muito cuidado para que você não siga uma informação equivocada. E essa informação então venha lhe gerar algum tipo de pânico, algum tipo de desespero, de você acreditar que então não vale a pena estudar o tema, que não vale a pena mais estudar a uso capião extrajudicial, que isso não vai sair do papel. Tomem muito cuidado com os boatos que surgem acerca do tema, ok? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar. O segundo ponto que eu gostaria de comentar, de acordo aqui com o meu script aqui, com o meu roteiro aqui para poder então explicar para vocês o que está acontecendo, é falar sobre os desafios. Ora, é óbvio que existem muitos desafios hoje no Instituto. É inegável que o legislador foi infeliz em algumas exigências feitas pelo artigo 1071 do novo Código de Processo Civil e ninguém em nenhum momento nega isso. O que nós enquanto mantenedores do curso, enquanto criadores do curso, tanto eu quanto a equipe do blog Advogado Atualizado, buscamos foi apontar então para aqueles que querem já estudar o tema. Eu inclusive estudei muito sobre qual seria a brecha que poderia ser utilizada para que esse instituto pudesse ser colocado já em prática. E que, inclusive, quem for lá no meu site, rodrigovilasboas.com.br, vai verificar que eu fiz um artigo
citando inclusive que no 35º Encontro de Oficiais de Registro do Brasil, um notário, um registrador de imóveis do estado do Rio de Janeiro, um oficial de registro, inclusive concorda comigo de que os loteamentos irregulares são o foco a ser atacado, ou seja, é o foco a ser usado agora para a aplicação da uso capião extrajudicial. Então verifiquem que nós estamos apontando um caminho onde sim, mesmo com a legislação da maneira como se encontra, ou seja, com aquela grande controvérsia de que tem que ter assinatura do proprietário, do detentor de direito real, na planta e no memorial descritivo, e inclusive essa questão também envolvendo, caso não tenha essa assinatura, a necessidade do oficial notificar então esse detentor desse direito, e no caso do silêncio dele, valer o silêncio como discordância, nós já preparamos então um caminho, nós estudamos um caminho, nós estudamos um nicho aonde o advogado pode ir e aonde terá grandes chances de ter êxito. Agora, aqui eu quero então abrir um parênteses muito grande. Muitos colegas têm dito, mas eu vou lá falar com a pessoa que está loteando o imóvel, ela pode ver um advogado indo falar com ela, e aí esse advogado então vai despertar nessa pessoa um medo, um receio, porque todo mundo tem medo de advogado, e essa pessoa pode não querer mais assinar, vai querer então entrar com uma ação de reintegração de posse, e enfim, muitos colegas têm também colocado esse tipo de objeção. Eu quero aqui dizer então para vocês, colegas advogados, o seguinte, essa vislumbração dessa dificuldade não é culpa dos colegas. Por que eu digo que não é culpa dos colegas? Eu digo que não é culpa dos colegas porque realmente eu tenho percebido, eu já percebi isso quando eu estava terminando a minha faculdade e creio que esse problema tem se agravado ainda mais nos dias atuais, nos momentos então que as faculdades de direito hoje vivem. A verdade as faculdades não preparam mais advogados para o mercado de trabalho, preparam verdadeiros concursandos. E por que eu estou dizendo isso? Tá? Hoje a ênfase do curso de direito tem sido os concursos públicos, não tem sido mais a advocacia. Isso afeta o estudo do direito na faculdade no sentido de que ninguém mais se preocupa em formar um advogado, formam concursandos. Ora, é óbvio que na faculdade nós não temos a ênfase da advocacia, logo nós não temos a ênfase da negociação. Eu acho que aqui não é um problema de criar-se uma dificuldade. É uma questão de então verificar-se de que maneira eu vou abordar o proprietário, eu vou abordar esse detentor de direito real. E aí vem uma habilidade que eu reconheço que muitos colegas não têm, que é o poder de negociação, de venda. Meus amigos, nós advogados, nós temos que nos esforçar em desenvolver uma habilidade de negociação. Isso aqui não é uma objeção acerca do instituto. Esse tipo de objeção é uma objeção do tipo, meio que reconhecendo, eu não tenho habilidade para negociar. E isso é um problema muito sério, eu reconheço. E essa habilidade o advogado tem que desenvolver, principalmente porque a tendência da advocacia extrajudicial, ou seja, esse processo de desjudicialização, em que muitos procedimentos do judiciário têm vindo para os cartórios de registro de imóveis, tem como condição realmente esse caráter conciliatório, ou seja, é um caráter não contencioso. Então vejam que cada vez mais nós advogados, nós que militamos, precisamos desenvolver uma capacidade negocial. Então vejam que eu queria dizer que antes mesmo de a gente colocar esse tipo de dificuldade, a gente deveria ao menos tentar. Sim, tentar. Gente, muitos colegas têm reclamado, dizendo, mas eu não vou conseguir. Já tem gente desistindo antes de tentar, antes de usar os argumentos que, inclusive, eu com a equipe do Advogado Atualizado colocamos no curso. O curso que a gente ministra e a gente tem tido, inclusive, muita adesão no Brasil todo,
eu fiz questão de explicar desde o atendimento ao cliente, explicando passo a passo como atender o cliente, como reunir a documentação, apontando esse nicho de mercado para que o advogado, então, já pudesse ir por um caminho onde as chances de êxito fossem mais contundentes, mais plausíveis. Então, verifique que muitos colegas não têm percorrido o caminho que a gente tem proposto, ou então, antes mesmo de tentar percorrê-lo, já têm lançado objeções do tipo: eu não vou conseguir. Me parece aquela história do vendedor de sapatos. Eu não sei se os colegas advogados conhecem essa historinha, me permitam até abrir esse parêntese e contar essa historinha. Existia uma empresa de sapatos que mandou um vendedor para uma tribo lá na Amazônia, e quando esse vendedor chegou lá e verificou que a maioria da população não andava de calçado, não usava sapatos, todo mundo lá andava descalço. Esse primeiro vendedor, ele ficou lá uma semana, e depois de uma semana ele entrou em contato com a empresa e disse: olha, me tragam de volta para a sede da empresa, porque aqui eu não vou conseguir vender nenhum sapato. E depois mandaram um outro vendedor para lá, para o mesmo lugar. E quando esse vendedor chegou lá, uma semana depois, ele ligou também para a empresa. E aí vejam que esse vendedor disse, ele muito animado liga para a empresa e diz: olha, nós acertamos em ter me enviado para cá, porque aqui ninguém usa sapato e o mercado é enorme, eu vou vender muito sapato aqui. Então veja que existem duas maneiras de se enxergar uma dificuldade. Uma como oportunidade e outra como dificuldade. É óbvio que se os colegas advogados começarem a enxergar tudo como dificuldade, dificuldade será, e você certamente não vai ter sucesso. Agora, se você aplicar o que a gente ensina no curso, ou até mesmo você que não se matriculou, não teve ainda a oportunidade de se matricular no curso, que está estudando esse tema por conta própria, eu posso afirmar a você que se você não tentar, você não vai conseguir. Isso é fato. É uma regra que não tem a ver nem com o direito, tem a ver com a vida. Ou a gente tenta, ou a gente chora sem tentar. Então não adianta chorar sem tentar. Tem que se tentar. E aí, por que então o curso? O curso, ele tem essa aplicabilidade de já lhe dar um caminho mais fácil, de já lhe dar um caminho simplificado, um caminho onde eu trago toda a minha experiência, tá, acerca de registro de imóveis, porque como muitos já sabem, eu fui examinador jurídico por mais de 4 anos de um dos maiores cartórios de registro de imóveis do país, o segundo ofício de registro de imóveis do Recife, ok? E nesses mais de 4 anos de experiência, eu já sou advogado já há muitos anos, e aí tive também essa experiência, então eu tenho experiência tanto na advocacia como do lado de dentro do balcão do registro de imóveis. E verifiquem que toda essa experiência eu trouxe para o curso, ou seja, já estou indicando um caminho onde o aluno vai sofrer menos para tentar obter esse sucesso. Agora, quem não tentar, não vai conseguir. Quem tentar fora do que nós estamos indicando, é óbvio que terá mais dificuldade. Então, eu quero fechar esse parênteses aqui dizendo o seguinte: a gente precisa mudar a mentalidade que a gente tem acerca das dificuldades que a gente encontra. Nós temos que tentar pelo caminho indicado para tentar obter mais êxito, e nós temos que tentar. A gente não pode antes, a pessoa nem tentou ainda falar com o proprietário. Eu inclusive no curso, eu indico para as pessoas já até uma forma de negociação. Um dos itens que, inclusive, um dos bônus que nós já estamos preparando, inclusive, é uma cartilha para que os alunos, então, possam fazer parcerias com as imobiliárias, e nós estamos preparando justamente essa cartilha para ajudar você que não tem essa capacidade de negociação, você que não tem essa habilidade de negociar, para que você, então, possa ter êxito numa negociação de uma parceria. Então veja que o curso, inclusive nas aulas do próprio curso, nas aulas regulares do curso, eu dou várias dicas de marketing jurídico, eu dou várias dicas de como atender, de como inclusive precificar. Então veja que nós estamos dando as ferramentas. Agora, não só os nossos alunos, mas como a advocacia como um todo no Brasil, precisa olhar o Instituto não como um bicho de 7 cabeças, mas como um
um gigante que pode ser vencido. E nem é tão gigante assim. Inclusive porque no curso a gente desmistifica esse gigante, a gente destrincha esse gigante. Então eu queria fechar esse parêntese justamente dizendo isso. Vamos primeiro tentar, de acordo com o caminho que nós temos dado, tá ok? Porque a gente tem dado o caminho das pedras, agora é preciso colocar o pé na pedra certa, na pedra que a gente tem indicado. E é preciso subir no caminho de pedras, é preciso começar a caminhar, ok? Então essa é uma objeção que tem surgido e que eu aqui reconheço que tem, mas nós já damos um caminho, o caminho é loteamentos irregulares. E sim, esse proprietário, se você fizer a abordagem certa, abordagem como no curso nós dizemos, ou seja, que a abordagem é essa. Primeiro você tem que mostrar para ele os malefícios de esse imóvel, essa grande área que foi loteada de maneira irregular, ainda estar em nome dele. Porque isso gera sim problemas, inclusive com o imposto de renda. Então veja que lá no curso nós damos o caminho para que você então desmistifique esse fato. Então isso já está desmistificado. Quais são os casos que a gente tem hoje no Brasil então, aonde nós já temos provimento existente, tá? Nós temos no estado do Piauí, nós temos o provimento 12 de 2016, tá ok? Todos os links também para esses provimentos nós vamos disponibilizar aqui na descrição do vídeo, ok? Então nós temos mas você já pode procurar inclusive no Google, simples assim, você coloca lá uso capião extrajudicial provimento e coloca Piauí. E já vai aparecer lá o link para você, então, ou o seu estado, você coloca lá uso capião extrajudicial provimento e você coloca lá a sigla do seu estado. É assim que eu pesquiso e é assim que você pode pesquisar também. Então veja que o Piauí já tem o provimento 12 de 2016, o estado do Rio também já tem o provimento 23 de 2016, São Paulo nós já temos o provimento de número 58/2015, inclusive eles de maneira pioneira já têm provimento. O estado de Minas Gerais, nós já temos o provimento 325 de 2016. O estado do Rio Grande do Norte já tem o provimento 145/216. Nós também temos o provimento em Pernambuco aqui, que é o provimento 14 de 2016, fora muitos outros que já tem também no Brasil. Então veja que aos poucos esses provimentos têm sim sido emitidos pelas corregedorias estaduais, então esse assunto está sim avançando, ok? Muitos colegas têm retornado, mas eu fui consultar o oficial de registro e ele disse que não tem previsão. Gente, ninguém quer se comprometer com um prazo, porque o oficial também não pode dizer para você quando é que a corregedoria vai fazer. Mas o que eu estou demonstrando aqui é que a tendência é que até o final desse ano todas as corregedorias já emitam provimento acerca desse assunto, até porque o Código de Processo Civil já está em vigor. Então, há necessidade de haver sim uma pressão dos advogados. Eu acredito até que a própria OAB deveria estar agindo no sentido de pressionar as corregedorias para que as corregedorias acelerem esse processo de emissão de provimentos, para que então os advogados possam se valer desse procedimento da uso capião extrajudicial. A lei já está em vigor, ela já deve ser aplicada. Agora, muitas corregedorias ainda não emitiram parecer. E por que os oficiais então criam barreiras para colocar em prática? Isso eu também venho explicando sistematicamente. Porque os oficiais nunca querem arrumar um problema com corregedoria. Os oficiais têm receio de ter qualquer questão levantada por corregedoria, porque tanto notário quanto oficial de registro, eles têm uma delegação que pode ser cassada, que pode ser suspensa. Então percebam que por que então os oficiais de registro não querem receber seu uso capião extrajudicial sem que a corregedoria emita um provimento ou sem que haja uma tabela de emolumentos, justamente porque ele não quer problema com a corregedoria. Mas isso não significa que o Instituto não está valendo, isso não significa que a uso capião extrajudicial não esteja em vigor. Isso significa, sim,
que existe um caminhar, um proceder dos oficiais de registro no sentido de não quererem um problema. Então eles, com esse receio, eles se valem da força que a corregedoria tem de dizer: não façam nada ainda, aguardem o nosso provimento. Mas então deveria haver um posicionamento, a meu ver, da OAB no sentido de solicitar então que isso seja acelerado, que esse processo de emissão de provimento seja acelerado nos estados. Mas vejam aqui, pelo que eu já citei, que muitos estados já têm provimento. E nesses estados onde tem provimento, o advogado colega deve consultar o provimento e fazer um estudo comparado com o que há na lei. E vejam inclusive, esses provimentos não podem ir contra o que já está no Código de Processo Civil. Ou seja, o estudo do nosso curso, ele, a despeito de não estudar cada provimento em particular, a gente fica com a tranquilidade de que é um estudo válido e que vai lhe ajudar de uma maneira enorme para que você então tenha o êxito, porque nenhum provimento pode ir contra ao que está estabelecido no novo Código de Processo Civil através do artigo 1071. Então verifiquem que, inclusive, se o provimento do seu estado vai de encontro ao que está no Código de Processo Civil, você inclusive pode suscitar dúvida na corregedoria e aí então arguir a validade desse dispositivo. Então não é o contrário, não é o provimento que vai desfazer o que está no Código de Processo Civil. Ninguém pode criar, muitos colegas até têm essa objeção também: mas os cartórios vão complicar, os cartórios vão inventar regra que não... Gente, nenhuma regra pode ser inventada ou pode ser criada, tá ok? Que vá de encontro ao que está no CPC. Então, os provimentos, a corregedoria, ela emite um provimento que é inclusive elaborado pelos próprios oficiais de registro, pelos notários. Sempre há uma reunião da corregedoria com esses servidores, então eles buscam então um entendimento, mas esse entendimento jamais vai fugir ao que está na lei, no Código de Processo Civil, ok? Então também fica esse assunto então desmistificado. E aí eu separei aqui um outro tópico: o que falta melhorar. É óbvio que falta muita coisa para melhorar. Perdão. E o que para mim tem que melhorar? As corregedorias acelerarem esse processo de emitirem então os seus provimentos, porque eu quero afirmar aqui, aonde já há provimento, nenhum colega pode dizer que lá, ou nenhum oficial pode dizer que não está aceitando, tá ok? Se tem lá no provimento, esse estado não pode se negar a aceitar o seu processo de uso capião. Então, o que falta melhorar? Falta justamente que os demais estados emitam seus provimentos. E aí, Rodrigo, mas quanto tempo isso vai levar? O cartório me diz que não tem previsão. Meus queridos, é óbvio que eles vão dizer que não tem previsão. Quem é que vai se comprometer com uma data? Ele não vai dizer para você, você não vai lá no cartório, ou vai falar com o escrevente, ou vai falar com o tabelião, ou com o oficial de registro, ou com o examinador jurídico. Você não vai consultar essas pessoas e elas vão se comprometer com você, dizendo: mas vai ter tal data, nós já garantimos que vai estar regularizado. Ninguém vai se comprometer com isso, porque eles não são a corregedoria, não tem como dar uma previsão desse tipo. Mas qual é então a tendência? Mesmo que eles digam que não tem previsão, pela minha experiência, afinal de contas eu canso de ver a época em que esses provimentos são emitidos. Geralmente os provimentos são feitos no início de um ano, tá ok? E a tabela sempre muda do mês de dezembro para o mês de janeiro, ou seja, a tabela de emolumentos. E aí também tem um outro problema: muitos oficiais de registro não sabem ainda de que maneira cobrar isso daí. Então percebam que eles têm esse tipo de dúvida e por isso não querem dar entrada, cobrando um valor que talvez não seja o valor devido, e por esse motivo, amanhã ou depois, receberem aquela chamadinha da corregedoria dizendo: mas por que, meu filho, você cobrou menos? Ou então, por que você cobrou mais? E isso gera um transtorno para o oficial de registro,
muito grande. Só quem tem realmente experiência em registro de imóveis sabe o quanto receoso é você ir contra a corregedoria, enquanto cartório de registro de nota, de ofício de notas ou um cartório de registro de imóveis. Nenhum cartório quer ir contra a corregedoria, para que não tenha depois que responder um processo junto à corregedoria, para não ter essa dor de cabeça e esse desgaste. Então, eu acredito que o que falta melhorar? Falta melhorar é isso. É que as corregedorias, então, com mais celeridade, façam seus provimentos, seguindo já os outros estados que já possuem provimento. Ou seja, se não é um caminho que vai ficar estagnado e vai ficar parado, e agora ninguém mais faz uso capião, não, eles vão ter que emitir esse provimento. Agora, eles precisam fazer isso com mais celeridade, então isso falta melhorar. E quando isso acontecer, aí todos os colegas verão que a uso capião extrajudicial vai começar a bombar no Brasil. E aí é que vem a grande questão, tá? E aí o porquê que eu quero então abrir o parênteses aqui do curso. Eu vou até deixar eu vou aqui apagar agora o tablet e falar então agora um pouco agora do curso, tá ok? E por que então nós fizemos o curso e por que nós fizemos o curso então nesse momento? Muitos também têm dito, mas por que então vocês fizeram um curso tão cedo enquanto ainda a coisa tá... Porque, meus queridos, quem sair na frente sai ganhando. É simples assim. Eu acredito assim, nós advogados, nós precisamos começar a olhar a advocacia com um olhar de mercado mesmo. A gente precisa olhar para a advocacia com um olhar de quem está enxergando uma oportunidade e quem se antecipa às oportunidades. Tá ok? E nós criamos o curso, de maneira pioneira, nós somos o primeiro curso do Brasil a falar do tema, a lecionar sobre o tema, dando inclusive essas dicas práticas que eu aprendi examinando mais de 1.200 títulos que deram entrada no cartório de registro de imóveis. Então, são muitos exames feitos por dia, todos o santo dia. Então, eu conheço quais são as exigências mais comuns, eu conheço quais são os entraves, quais são os desdobramentos que podem ocorrer dentro de um processo e que pode dar dor de cabeça. E é por isso que nós fizemos o curso, é por isso que nós já nos antecipamos, porque nós queremos que você, advogado, saia na frente. É simplesmente por isso, porque a gente confia tanto no nosso material, no nosso curso, e eu posso afirmar isso com toda a minha experiência de que eu realmente me esmerei em fazer um curso de excelência para que você de verdade saia na frente, e é esse o meu objetivo, é esse o meu desejo. Não é atrapalhar os advogados, não é de ajudar mesmo, é de fazer com que você saia na frente. Você tem que enxergar que essa é uma oportunidade em que muitos advogados justamente não querem ainda entrar. Por quê? Porque tem medo. Se você tiver medo e você não der um passo, você talvez esteja perdendo a grande oportunidade de sair na frente e de se posicionar no mercado como um advogado especialista em advocacia extrajudicial. Quem sabe você pode fazer uso capião extrajudicial de um loteamento inteiro. Gente, essa é uma enorme oportunidade e é por isso que a gente está então fazendo o primeiro curso do Brasil de uso capião extrajudicial. Nós estamos largando na frente porque nós queremos que você também largue na frente. Ok? E aí eu trouxe toda essa experiência. Eu trouxe a experiência não de quem é orelhudo no assunto, de quem leu teoricamente. Eu não sou um concurseiro, eu não fiz concurso para oficial de registro e só aprendi na teoria o que eu estou ensinando. Eu aprendi apanhando, eu aprendi errando, eu aprendi dentro do cartório de registro de imóveis. É por isso que é um mercado tão restrito. São muitos poucos colegas que têm essa especialidade de direito registral imobiliário. São poucos os colegas que têm experiência nisso, porque quantos são os cartórios no Brasil todo? Eu arrisco a dizer que é uma pequena minoria de operadores do direito que trabalham em cartório. Então percebam que esse é um conhecimento que eu estou então trazendo para você, não porque eu aprendi na teoria, não porque eu li um livro acerca desse assunto, eu por mais de 4 anos trabalhei dentro do cartório, atendendo, realizando atendimentos agendados, pegando todo tipo de processo de registro, seja de escrituras públicas, seja de contratos de venda na planta, enfim,
de memoriais de incorporação. Existe uma série de documentos examinados no cartório e eu tive a oportunidade de fazer inúmeros exames, de então aprender o direito registral imobiliário dentro do cartório. Eu não estou aqui trazendo uma experiência para o curso teórica, eu estou afirmando que eu tenho, e vou afirmar isso com vocês, olhando nos olhos de vocês. Eu tenho autoridade para falar sobre o tema. Ah, mas você está muito metido, Rodrigo. Não, é porque é verdade. Qual outro poderia estar dizendo isso? Eu posso dizer que eu tenho essa experiência. Eu posso dizer que eu tenho esse know-how para passar para vocês. Então é por isso que nós temos feito o curso, com uma missão, para ajudar os colegas, porque, colegas, eu já advoguei também antes de trabalhar no cartório de registro de imóveis. Eu quero aqui dizer para vocês que eu conheço a advocacia, eu sei que os colegas têm muita dificuldade, tá ok? De terem contato com o cartório. Eu também já advoguei, eu também estive do lado de cá do balcão, ou seja, do lado do usuário, e eu sei que quando a gente não está pelo lado de dentro, a gente tem inúmeras dúvidas, a gente não sabe como esse meio extrajudicial funciona, a gente não conhece os princípios que norteiam o direito registral imobiliário. Então há toda uma adaptação. Meu curso visa facilitar esse caminho, visa abreviar esse tempo de estudo. Você pode estudar por conta própria? Pode. Agora, quanto tempo você vai levar? Eu estou trazendo a minha experiência já para que você economize tempo, para que você então possa sair na frente de uma maneira mais célere. E é esse o nosso objetivo. Então é por isso que nós fizemos o curso. E o curso, ele está muito completo. Eu creio que quem então tiver interesse em realizar o nosso curso não vai se arrepender. Agora, não vai se arrepender, volto a dizer, se seguir todo o caminho que a gente propõe, se seguir o que a gente está ensinando. Não adianta o colega então fazer a matrícula, ou apenas fazer a matrícula, não assistir às aulas, fazer a matrícula e não seguir esse nicho de mercado que a gente tem apontado. Não que você não possa encontrar outros casos aonde possa ter êxito. Agora, a gente indica um caminho mais fácil, um caminho para onde começar. Eu acho que a gente tem que começar pelo mais fácil e depois ir para os casos mais complicados. Não adianta os colegas já tentarem ir por um caso complicado. Eu tenho visto, inclusive, que muitos colegas têm tentado realizar uso capião extrajudicial de imóveis aonde não fizeram ainda a consulta da matrícula. Meus amigos, é necessário fazermos consulta na matrícula. Por quê? Para saber se aquilo não é uma área de prefeitura ou uma área do Estado ou da União, que não pode ser uso capião, não é pelo uso capião extrajudicial, não. É por qualquer uso capião. Então é necessário, antes de você aceitar a causa, como a gente ensina no curso, que você faça uma busca, tá ok? Desse imóvel, para que você então possa ter a certeza de que vai ter êxito nesse caso. Então percebam que, olha como o curso ajuda, porque no curso a gente dá essa dica de olhar a primeira matrícula do imóvel. É o primeiro documento que a gente deve consultar para poder então dar sequência no trabalho. Mas muitos colegas têm sido surpreendidos porque estão tentando fazer ata notarial e descobrem que é área de prefeitura. Aí, meus queridos, realmente, perdão, fica muito difícil, fica muito complicado. Eu tenho dado o caminho. Se seguirem esse caminho que está lá no curso, eu acredito que as chances de êxito são excelentes. Tá ok? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, é isso que eu tinha para esclarecer. Eu espero que tenha esclarecido esses pontos controversos acerca do tema. Quem quiser então fazer contato conosco, pode deixar os comentários aqui no próprio vídeo e a gente vai, na medida do possível, respondendo, ok? Como eu tenho inclusive respondido comentários numa entrevista que já existe no site do blog Advogado Atualizado, onde antes do lançamento do curso, é uma entrevista muito interessante que eu acho que todos devem também assistir, não só esse vídeo. Mas então façam seus comentários aqui embaixo, no sentido de a gente poder então criar esse diálogo, certo?
E eu espero então que não tenham restado dúvidas. Qualquer outra dúvida, os colegas lancem aqui. Então é isso que eu tinha para esclarecer nesse momento. Fica então o meu abraço carinhoso a todos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, então a gente vai responder na medida do possível. A gente vai tentar responder todas, mas obviamente o ritmo das respostas eu peço que todos tenham paciência, porque temos tido muitas dúvidas acerca do tema e por isso eu preferi então fazer esse vídeo de maneira que a gente pudesse explicar para a maior quantidade de pessoas possível a maioria das dúvidas, né? Então a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, então por isso a gente escolheu responder essas perguntas através desse vídeo, ok? Então deixa aí os seus comentários, e esses comentários inclusive nos ajudam a fazer novos vídeos e então trazer esse tema para vocês, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Um grande abraço.